Bom dia. 2 Crônicas, capítulo 24. Livro de 2 Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e governou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, da cidade de Berseba. Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Como nós falamos ontem, ele foi um bom rei, agiu em conformidade com a palavra de Deus, enquanto o sacerdote Joiada vivia. Depois que faleceu, ele fez tudo ao contrário. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, as quais casou conforme a tradição e teve filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu reformar a casa de Deus, o Senhor. Ele reuniu os sacerdotes, os levitas, e lhes ordenou: sai pela cidade de Judá e recebei a prata o dinheiro do imposto que o povo deve pagar para o concerto que são feitos todos os anos nas dependências do templo do vosso Deus, e fazeis isso ligeiro. Todavia os levitas ficaram pensativos e não se apressaram em cumprir as ordens do rei. Então o rei chamou Joiada, o chefe, e lhe indagou: por que não obrigaste os levitas a trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo de Deus, à comunidade de Israel para a tenda da Arca da Aliança, a casa da presença de Deus e do testemunho? De fato, Atalha, aquela mulher malvada e pagã, e seus filhos haviam arruinado a casa de Deus, chegando a utilizar todos os objetos sagrados do templo do Senhor em seus próprios cultos e rituais aos Balaíns. Assim, por ordem do rei, construíram uma espécie de arca e a colocaram no lado de fora, a entrada da casa de Deus, o Senhor. Fez-se a seguir uma convocação geral em Judá e em Jerusalém, para que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia instituído e exigido de todo Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo obedeceram com alegria a ordem do rei, trouxeram as suas contribuições, colocando-as na caixa até que a mesma ficou lotada. No início, então, Joás determinou que fosse reformado, o templo, que estava todo bagunçado. Inclusive, na época da Atalha, ela tinha usado os objetos do templo para adoração pagã, os balainhas, coisas. Então, estava uma desordem total. Então, qual o recurso que se usava para a construção do templo? Que o Moisés tinha instituído uma espécie de imposto daquela época que se pagava ao templo. Então, esse imposto nem o povo não pagava, porque ninguém ia cobrar, nem ia receber. E ele, então, falou que os levitas fossem, então, recolhendo esses impostos, e para usar na casa de Deus. Mas os levitas não foram, não quiseram fazer. Ele chamou Joiada, era o chefe dele, o sacerdote, quis saber o porquê, e mandou construir-se uma caixa. Uma caixa grande, e colocou ali na entrada do templo. À direita, então, as pessoas já colocavam direto na caixa, não tinha que nenhuma pessoa ia até eles receberem. Foi feita a convocação, o povo vinha ao templo e depositava ali as suas contribuições, suas ofertas, os impostos e tudo, para que esse dinheiro fosse usado, então, na construção, na restauração do templo, que, inclusive, estava parte até desmoronando, porque não era cuidado desde a época da Atalha, Atalha, a rainha deposta que foi morta por eles. Quando ele determinou que o povo viesse trazer suas contribuições, fez a caixa, mandou colocar lá, o povo veio trazer com alegria. Porque o povo queria servir a Deus, o povo queria fazer a vontade de Deus. E veio fazer. E trouxe então.
Sempre que os levitas todos os líderes do povo obedeceram com alegria às ordens do rei e trouxeram as suas contribuições, colocando-as na caixa até que a mesma ficou lotada. Sempre que os levitas levavam tal arca até os supervisores do rei, e estes observavam que havia muito dinheiro, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote tinham a responsabilidade de esvaziar a caixa e a reconduzir ao ponto de partida, procedendo assim regularmente todos os dias. Ajuntaram grande soma de dinheiro. E o rei e Joiada entregava a prata acumulada aos encarregados da obra do templo do Senhor, e esses tinham o dever de pagar todos os salários dos pedreiros e carpinteiros que se dedicavam ao trabalho da reforma da casa de Deus, como também os obreiros, que eram especialistas em trabalhar em ferro, em bronze, nas obras do templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram leais e diligentes, o que garantiu o progresso das obras da reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e ainda o reforçaram. Então, colocava a caixa, quando ela estava cheia de dinheiro, eles vinham, retiravam o dinheiro, contavam e passavam então para os encarregados da obra. Que esse tinha que pagar o salário dos pedreiros, dos carpinteiros, enfim, de todos aqueles que trabalhavam. E eram pessoas leais, eram pessoas sérias, sinceras, e eles trabalharam de forma honesta, de forma digna, né? Também fazendo jus ao salário que recebiam, e fizeram assim, toda a reforma do templo do Senhor. E inclusive fala que ficou até melhor, bem mais reforçado do que era originalmente. Tudo, ou seja, o rei Joás, aquele começou a reinar quando nós vimos com 7 anos, ainda criança, fazendo a obra de acordo com a vontade de Deus. E assim que concluíram, trouxeram o restante de toda a prata arrecadada e apresentaram diante do rei de Joiada. E com ela foram feitos utensílios para a casa de Deus, o Senhor, objetos para o serviço religioso e para os holocaustos, além de tigelas e outros utensílios de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, sacrifícios e holocaustos foram oferecidos continuamente na casa de Deus, o Senhor. O dinheiro que sobrou, eles vieram, trouxeram ao rei. Falou, olha, sobrou essa quantia aqui. Então essa quantia, esse dinheiro foi usado para fazer os utensílios, móveis, tudo aquilo que era necessário no templo, na casa de Deus. E então voltou-se o templo que, enquanto Joás era vivo, voltou-se a acontecer os cultos normais, segundo aquela época, as tradições, os holocaustos, os sacrifícios, era oferecido de forma regular, de acordo com a determinação da lei. Mas o tempo passou, e Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 130 anos quando faleceu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os grandes reis, porquanto havia realizado o bem para todo o povo de Israel, especialmente para com Deus e sua casa. Logo depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei, e em meio a lisonja e reverência, o rei aceitou suas sugestões. E então abandonaram a casa de Deus, o Senhor, Deus dos seus antepassados, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos e aos ídolos de todas as formas. Por esse motivo, a ira de Deus caiu sobre Judá e Jerusalém com severidade. Joiada, sacerdote do Senhor, faleceu. E assim que ele faleceu, as autoridades, as pessoas de certa influência na cidade vieram, começaram a lisonja agradável, o puxa-saquismo e tudo mais ao rei, e aquela lisonja o enganou e ele se desviou, se debandeou para o lado desse povo e afastou-se da casa de Deus, dos mandamentos do Senhor, da presença de Deus, e foi adorar essas outras porcarias, né? Os balaíns, os demônios, idolatrias, imagens, e afastando do Senhor. Por isso, a ira de Deus sobre Judá e Jerusalém. Às vezes nós começamos bem na presença de Deus. Às vezes nós estamos bem, nós acreditamos no Senhor, confiamos nele,
e esperamos a nossa salvação através dele. Mas às vezes parentes, amigos, conhecidos, ou então os prazeres do mundo nos influenciam. Nós somos tentados o tempo todo. Às vezes nós queremos agradar as pessoas. E a palavra de Deus nos mostra quando nós queremos agradar as pessoas, o homem, o ser humano, nós desagradamos a Deus. Nós afastamos de Deus. Aí a ira de Deus vem sobre nós. Assim como veio com todo o reino, ele vem sobre as pessoas de maneira individual, sobre uma família, sobre uma casa, sobre uma empresa, enfim, sobre qualquer situação. Sobre um relacionamento, sobre um casamento. Quando se afasta do Senhor. Joás se afastou. Ele era o chefe, o líder de Judá. Ele se afastou. Ele se corrompeu. Adulterou. Isso é um adultério. Se você é do Senhor, você vai envolver com outras coisas, isso é adultério. Esse afastamento fez com que despertasse a ira de Deus sobre Judá. Nós estamos bem na presença de Deus. Qualquer motivo, de repente, eu vejo muito isso. As pessoas falam, não, eu me desviei. Como se fosse normal uma coisa, não sou desviado. E não tem vergonha de falar isso. Vão para o pecado, estão sofrendo, por quê? Isso, não. Eu voltei a beber, eu voltei a fumar, eu voltei a me prostituir. Eu voltei a mentir, a situação estava difícil, eu acabei fazendo isso. Não tem desculpa. Para as pessoas, o humano pode aceitar desculpa, e Deus. Deus não vai aceitar, porque Ele conhece nosso coração. Ele conhece nossos pensamentos. Aí Deus caiu sobre Judá e Jerusalém com severidade. Embora o Senhor tivesse enviado seus profetas ao povo com o objetivo de trazê-los de volta à sensatez e para ele, e os profetas não tivessem de fato pregado a palavra e protestado contra a má conduta do povo, eles não quiseram dar ouvido à verdade. Deus enviou os profetas dele, nós vemos escrito sobre os profetas, Jeremias, Ezequiel e tantos profetas, Isaías, que protestavam, falavam, olha, convirta-se ao Senhor, mude, abandone esses balaíns, abandone a idolatria, abandone a mentira, vem para o Senhor. Mas não quiseram dar ouvido. Então Deus falou, já que mandar vai vir o castigo. Nós vimos castigo, os quais Judá passou. Então o Espírito de Deus apoderou de Zacarias, filho de Joiada, o sacerdote, e o conduziu à frente do povo e disse, assim diz Deus, porque transgredis o mandamento de Deus, o Senhor, de tal maneira que vos é impossível prosperar. Portanto, já que abandonaste o Eterno, ele também vos fará experimentar o seu afastamento de vós. Mas eles não quiseram ouvir a verdade, e conspiraram contra o profeta, e o apedrejaram em pleno pátio da casa de Deus, por ordem do próprio rei. Assim, o rei Joás não se lembrou com gratidão de toda a bondade que Joiada, pai de Zacarias, lhe havia dedicado, e mandou executar sumariamente seu filho, o qual exclamou, pouco antes de morrer, que Deus contemple tal injustiça e te retribua-se. Nós vimos que Joás foi escondido, protegido de Joás desde criança. Se não fosse Joás, essa esposa, ele tinha sido morto. Foi criado por Joás. Ele com 7 anos, Joás o trouxe, reuniu todo mundo, levantou o rei.
ensinou tudo ele. Enquanto Joás era vivo, enquanto Joiada era vivo, Joás agiu de acordo com a palavra de Deus. Joiada morreu, Joás se debandou para o outro lado. A ira de Deus vai ser julgar. Profetas falaram para mudar, não aceitaram. Zacarias, filho do sacerdote Joiada, um profeta de Deus. Deus o levanta para falar, para exortar o povo, para chamar a atenção do povo, para se arrepender. Não quiseram dar ouvido. Ela está falando, você acha que vocês vão prosperar? Não existe prosperidade. Volta para o Senhor, abandone o pecado, abandone a idolatria, abandone os balaíns, abandone tudo que não presta. O povo não quis ouvir. Já que vocês estão se afastando de Deus, Deus vai afastar de vocês. Eles fizeram então, por ordem do rei, por ordem do Joás. Aquele foi criado, cuidado, tratado como filho por sacerdote Joiada, ou seja, como irmão de Zacarias. Mandou, determinou, deu a ordem para que se matasse Zacarias. Mas Zacarias, então, esse homem de Deus, foi morto por ordem do rei, por ordem do filho de Joiada. Antes de morrer, ele diz que Deus contemple tal injustiça e retribua. Este homem foi totalmente injusto. Ele nem sequer lembrou da bondade do pai de Zacarias. Agiu com crueldade, com maldade. Mas infelizmente, todos nós, quando nós confiamos no ser humano, o mal acontece. Nós temos que colocar nossa dependência exclusivamente no Senhor. O ser humano trai, rouba, mata, comete violência, de atos desonestos. Nós temos que colocar a nossa confiança no Senhor. Porque se não for Deus, com certeza absoluta, somos derrotados. Vamos ver o fim deste rei. Por volta da primavera, na virada do ano, o exército da Síria decidiu atacar Joás. Invadiram Judá e Jerusalém e exterminaram todos os chefes e líderes do povo e encaminharam todo o seu despojo de guerra ao rei de Damasco. O exército dos arameus tinha vindo com menos soldado que o exército judeu, mas Deus, o Senhor, o fez parecer um exército muito grande e poderoso e destemido, porquanto Judá havia sido desleal e abandonado o Eterno, o Deus dos seus antepassados. E assim o juízo foi plenamente executado sobre o rei Joás. Quando os sírios partiram de volta para suas terras, largaram Joás gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o assassinaram em seu próprio leito. Assim morreu o rei Joás e foi sepultado na cidade de Davi, todavia não nos túmulos dos grandes reis das nações. Os que conspiraram com ele foram Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto aos seus filhos, ao grande número de oráculos, profecia a seu respeito, como as declarações sobre a restauração da casa de Deus, tudo está escrito no livro da história dos reis. Então seu filho Amazias assumiu o trono e passou a reinar em seu lugar. Deus enviou um exército contra Judá. Apesar desse exército dos sírios ser menores do que o de Judá, Deus fez com que desse a entender que a aparência fosse maior. Judá olhou e entendeu que o exército fosse bem maior, mais valentes, mais vigorosos, mais destemidos. E esses sírios venceram, derrotaram Judá, saquearam toda a cidade, mataram alguns, feriram outros, feriram o rei Joás. Depois de saquearam tudo, levaram tudo lá para Damasco.
eles deixaram o rei ferido. Assim que eles foram, 2 servos lá do reino mesmo, acabaram, mataram o rei Joás ali no leito, na cama dele mesmo, em vingança do filho de Joiada, de Zacarias, né, o profeta que ele tinha mandado matar. Então eles terminaram com ele ali. E ele nem sequer foi sepultado junto com os grandes reis. Mas isso acontece quando nós afastamos do Senhor. O castigo vem, com certeza. Deus diz, tá lá, a palavra do Senhor nos fala, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que nós semearmos, com certeza nós vamos ceifar, nós vamos colher. Ele então foi enterrado, então assumiu o lugar dele, o filho dele, Amazias. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E governou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeadã e era cidadã de Jerusalém. Praticou Amazias o que é correto e agradável diante de Deus, dos olhos de Deus, o Senhor, entretanto, não agiu com total sinceridade de coração. Assim que notou que tinha o reino sob seu pleno controle, mandou matar todos os oficiais que haviam participado do assassinato do rei seu pai. Contudo, não executou os filhos dos assassinos, mas agiu de acordo com o que está escrito na Torá, o livro da lei de Moisés, exatamente como Deus o Senhor ordenou. Os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar. Cada pessoa pagará com sua vida, por seu próprio erro e pecado. Mais tarde, Amazias convocou Judá e o dividiu conforme as suas famílias, e nomeou comandantes de 1000, chefes de 100, homens em toda a região de Judá e Benjamim. Então reuniu todos os homens com mais de 20 anos e constatou que podia contar com 300.000 guerreiros, prontos para o serviço militar, capaz de empunhar a lança e o escudo. Também contratou em Israel 100.000 homens, experientes em combate, pelo valor correspondente a 3,5 toneladas de prata. Depois que assumiu, ele mandou matar aquelas pessoas que tinham matado seu pai, mas não matou seus filhos, seus parentes, nenhum, só os realmente culpados, praticando a palavra de Deus, né, a lei e a Torá, porque ela nos diz que o pecado dos pais não passarão para os filhos, nem dos filhos passarão para o pai. Cada um responderá pelos seus atos. Então ele assim praticou, fez um recenseamento para saber quantos homens ele podia contar, que poderiam lutar, dividiu tudo e ainda contratou de fora mais alguns. Ele contratou 100.000 homens, pagou essa quantia, 3,5 toneladas de prata para contratar. Então ele reuniu um grande exército para lutar, para combater, para proteger Judá. No entanto, um homem de Deus foi até ele e lhe advertiu: ó rei, não deixe o exército de Israel caminhar contigo, porquanto Deus o Senhor não está com Israel, isso é, com todos de Efraim. Contudo, se julga que será fortalecido para a guerra deste modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem todo o poder para cooperar e também para fazer cair e derrotar. Então Amazias questionou o homem de Deus: mas sendo assim, que te fará das 3,5 toneladas de prata que paguei pelo serviço dessas tropas treinadas de Israel? Ao que ele prontamente respondeu: eis que Deus, o Senhor, tem muito mais para lhe dar do que toda essa prata. Deus enviou um homem, chegou até o rei e falou: olha, tá errado contratando o povo de Israel. Porque esses 100.000 soldados ele contratou de Israel para ajudar. Ele estava no reino, ele era rei no reino de Judá. Então, além dos soldados de Judá, ele contratou ainda mais 100.000
de Israel. Mais de 100 mil soldados de Israel. E então o homem de Deus falou, não faça isso, não coloque eles para caminhar junto com você na batalha, não. Então você vai cair. Senão Deus vai te destruir. Você vai ser derrotado. E dispensa eles. Mas aí ele questionou, mas vem cá, como é que eu vou fazer? Eu já paguei 3,5 toneladas. Eu vou ficar no prejuízo? Aí que o homem de Deus respondeu, Deus tem muito mais para te dar do que isso. Não fica se prendendo nesse negócio de coisas materiais, não. Não fica se prendendo nesses valores, não. Às vezes nós estamos fazendo coisas erradas, nós percebemos, né, a palavra de Deus nos alerta, mas nós não queremos abandonar, não, porque se eu largar isso, eu vou tomar um prejuízo. Se eu deixar de fazer isso aqui, o prejuízo é grande. Se eu sair deste emprego, que eu sei que as coisas estão erradas, eu vou tomar um prejuízo, eu vou ficar desempregado, eu vou perder o dinheiro. Se eu pedir demissão, eu vou tomar um prejuízo. Se eu abandonar essa sociedade, é um prejuízo. Se eu deixar de fazer esse negócio, se eu não passar para frente esse objeto, essa coisa, eu vou tomar um prejuízo. Mas sabe, você está fazendo um negócio errado, você vai prejudicar alguém. Deus tem muito mais para nos dar. Se nós tivermos que tomar prejuízo, vamos tomar. Mas não vamos enganar ninguém, não. Nós não podemos fazer. Deus tem muito mais para nos dar. Se está errado isso aqui, abandone. Estava errado ele ajudar a fazer aliança com o povo de Israel, que vivia numa total idolatria, num total erro. Sabemos a história de Samaria, nós sabemos a história ali, então, já lemos sobre isso. Nós temos muito mais para dar, afasta. Mas eu já paguei 3,5 toneladas de prata. Perca essa prata. Mas não deixe esses homens seguir com o seu exército, não. Então, Amazias separou as tropas que haviam sido recrutadas de Efraim e ordenou que retornassem para sua terra. Entretanto, eles se sentiram ofendidos e partiram para sua terra furiosos contra Judá. Amazias, encorajado, conduziu seu povo e foi ao Vale do Sal, onde com seu exército matou 10 mil dos filhos de Seir. Da mesma forma, capturou outros 10 mil que conduziu para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles morreram despedaçados. Entremente, as tropas que Amazias havia mandado de volta, cancelando sua cooperação na batalha, atacaram cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, mataram 3 mil pessoas, saquearam todas as propriedades e levaram grande quantidade de despojos. Amazias, então, obedecendo a ordem do Senhor, ele despede, então, o povo, aqueles que ele tinha recrutado, aqueles 100 mil. Aquelas 100 mil pessoas, ele despede e fala, não vamos precisar do seu serviço, pode ficar com a prata que eu paguei. Mas eles vão embora revoltados, chateados, né, porque foram despesas. Enquanto isso, Amazias entra em alguns combates e vence, né? Mas aqueles que foram dispensados, chateados, atacaram algumas cidades de Judá, saquearam, mataram algumas pessoas. Isso porque os ficaram chateados por ter sido dispensados. Nesse inteirinho, Amazias retornou da chacina dos Edomitas, trazendo os deuses do povo do Seir entre os despojos de guerra, os quais estabeleceu como seus próprios deuses e protetores, reverenciou os tais ídolos e queimou incenso diante deles em adoração. Então a ira de Deus, o Senhor, acendeu-se grandemente contra Amazias, e Deus lhe enviou um dos seus profetas que questionou: por qual razão buscaste os deuses deste povo, os quais não foram capazes de livrar o seu próprio povo da sua mão? E enquanto ele ainda falava com o rei, este lhe interrompeu e declarou: porventura fizemos-te conselheiro do rei? Cala-te, ou prefere ser morto agora mesmo? Então o profeta de Deus calou-se, não sem antes adverti-lo. Sei que Deus decidiu destruir-te, primeiro porque fizeste tudo isso, e depois por quanto não deste ouvidos à advertência que te trago. O que aconteceu? Amazias, nesse ataque que ele fez lá contra os Edomitas, que ele venceu, matou todo mundo, atirou alguns lá de uma ribanceira.
Ele pegou todos os despojos, mas junto com os despojos também trouxe as imagens, aqueles objetos idólatras dos edomitas. E ele trouxe e resolveu reverenciar, adorar como se fosse o Deus dele. Ou seja, abandonou a Deus e foi para aquela idolatria. Aquelas porcarias que não teve nem condições de proteger o povo que ele venceu. Deus enviou um profeta para chamar a atenção dele. Ele falou, olha, vem cá, você vai ficar com isso aí, você está se debandeando para isso aí que nem Deus que não teve condição de proteger os edomitas. Ele disse, olha, quem te chamou você como conselheiro do rei? Cala a boca, não fala nada, porque senão vão mandar te matar. Esse homem de Deus me falou, tudo bem, eu me calo, mas eu sei que Deus decidiu te destruir, porque ele mandou trazer um aviso e você não está aceitando. Deus nos manda, às vezes, as pessoas nos avisar, chamar nossa atenção, e nós nos calamos. Não queremos ouvir. Não queremos ouvir tendo que abandonar algo que nós estamos fazendo, que nos dá prazer, ou nos dá lucro. Não queremos. E por isso nós pagamos alto preço. Nós lemos hoje, 2 Crônicas, aqui nós somos no capítulo 25. Entramos no capítulo 25 até o versículo 16. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 17. Todas as explicações estão na Bíblia. Aqui tem todas as respostas. Saber está aqui. A fonte de sabedoria. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.